Olá, seja muito bem-vindo a esta terceira parte da metodologia da American Trading Academy. Este é um vídeo muito importante, eu peço a atenção de vocês, porque aqui são colocados conceitos realmente relevantes para o nosso método. Vamos começar então dizendo o seguinte: da análise técnica clássica, da análise gráfica clássica, sempre se entendeu que o mercado financeiro em bolsa de valores é um mercado, é um sistema dinâmico linear. E por isso a maioria, uma grande parte dos indicadores são baseados em estatística e probabilidade. No entanto, na década de 70, Benoit Mandelbrot trouxe um novo advento para o mercado financeiro que até hoje não foi tão bem absorvido. Ele colocou que o mercado, na verdade, é um sistema dinâmico não linear e que tem natureza, não se assustem com o nome, fractal. O que significa essa encrenca toda? Bom, entre ser um sistema dinâmico linear e ser um sistema dinâmico não linear, colocando em uma linguagem bem simples, me desculpe os matemáticos ou outros das exatas que gostam da coisa bem definida, mas aqui é um vídeo para o público em geral, né? Imagine que o sistema dinâmico linear é aquele que pode ser transformado em uma linha reta, através de uma transformação matemática. Tá? Mais uma vez eu aviso aos matemáticos, isso é um exemplo simplista. Tá? E aquele sistema dinâmico não linear é aquele que não pode ser transformado numa linha reta, ou seja, ele segue um comportamento não previsível, enquanto o sistema linear segue um comportamento aproximadamente previsível. Bom, a tal da geometria fractal significa que é uma teoria baseada na natureza, né? Tudo na natureza ela segue uma certa lei de formação baseada em dois elementos primordiais: a proporção áurea e a sequência de Fibonacci, que também segue a proporção áurea. Tá? Então, inúmeras formas geométricas encontradas na natureza, em seres vivos, em plantas, em minerais, e nos planetas que orbitam ao redor de uma estrela, e etc., eles seguem certos princípios matemáticos. Tá? Querendo ou não, não importa se você acredita que isso foi pré-determinado ou não vou entrar em crença científica ou religiosa aqui nesse momento. Tá? Científica até posso entrar, mas na religiosa eu vou evitar, né? Apesar de ser uma pessoa religiosa, mas não vamos entrar nesse pormenor. Mas o fato é, a natureza segue padrões. E esses padrões se repetem de determinadas maneiras. Esse tipo de repetibilidade de padrões é aquilo que é chamado de fractal. Também uma definição simplista, tá? Mas para todo mundo conseguir mais ou menos entender o que significa. Muito bem, seguindo nesse pormenor, um sistema dinâmico linear, como era considerado até então, pode ser facilmente descrito com a matemática estatística e probabilística. Já o sistema não linear, dinâmico não linear, ele precisa de um outro arcabouço matemático mais complexo, que é chamado de teoria do caos. Caos não é algo destrutivo ou algo que significa bagunça. Tá? Dentro da matemática, caos é algo indeterminado. Certo? Então, essa teoria, as duas teorias, na verdade, se contrapõem. E até hoje se continua utilizando a análise técnica e a análise gráfica clássicas baseadas em estatística e probabilidade, o que não está errado, porém sem levar em conta que o mercado é um sistema dinâmico não linear. Então ele precisa de ajustes para que estas teorias estatística e probabilística possam funcionar melhor. Não perfeitamente, melhor. Talvez o trader que melhor conseguiu colocar isso em perspectiva foi Bill Williams, na década de 80. Ele foi considerado um dos 3 melhores traders do mundo
dos 3 melhores operadores do mundo. E ele criou uma série de indicadores que foram eternizados em seus livros. Um deles chama-se Teoria do Caos, ou Operando a Teoria do Caos, né? Trading the Chaos Theory. E ele foi um dos primeiros, também ainda na década de 80, a utilizar simulação computacional para desenvolver e validar os seus indicadores. E ele tinha, ou alugou, não sei se era dele ou se era alugado, provavelmente alugado, um mainframe, né? Ou seja, aquele computador de grande porte, que para a época era algo muito ousado. Hoje em dia a gente consegue ter em casa um computador 10 ou mais vezes melhor do que aqueles mainframes que ele utilizou na década de 80. E foi assim que nós, na American Trading Academy, estudamos profundamente um dos seus principais indicadores, chamado Alligator, ou jacaré, né, em português, e aprimoramos. Tá? E só conseguimos fazer isso porque hoje os recursos computacionais são bem mais avançados do que ele tinha disponível na época. Tá? Ele faleceu há pouco tempo, se eu não me engano foi em 2020 ou 2021, acho que foi 2020, e deixou um legado, né? A filha dele continua com o seu legado. E nós nos inspiramos em seus indicadores para desenvolver um dos nossos principais, que é o crocodilo. Tem o jacaré, tem o crocodilo. O crocodilo é um animal mais versátil e ainda mais temerário que o jacaré. Então, nós falamos, já que aprimoramos, vamos colocar algo, uma denominação que lembre, porém que mostre uma melhoria. Tá bom? Eu vou explicar primeiro o indicador Alligator, ou jacaré, para vocês entenderem o conceito que tinha Bill Williams, e depois vou explicar, em linhas gerais, como nós evoluímos este conceito. Isso é importante porque é uma base para diversos outros indicadores que nós apresentaremos nas próximas partes desse quadro, né, onde apresentamos a nossa metodologia. Então, siga conosco, porque tem aí uma parte agora mais gráfica, que fica bem mais interessante, dá para perceber melhor o que a gente está dizendo. Vamos lá? Muito bem, então aqui no gráfico nós temos o indicador de Bill Williams, chamado Alligator, ou jacaré, que contém 3 linhas bases, não são médias móveis, como vocês estão habituados a ver, são linhas base, né, na denominação dele. E ele utiliza originalmente as cores verde, vermelho e azul. Nós não gostamos dessa sequência de cores porque ela não bate bem com o nosso psicológico. A gente também leva em conta isso na hora de estudar as cores. Mas queríamos mostrar aqui para vocês como que é o indicador dele de fato. Tá? Uma das características interessantes é que ele projeta essas linhas base para o futuro, né? O que permite que a gente consiga olhar, né, fora do que está acontecendo no candle nesse momento, o que provavelmente vai acontecer daqui a pouco. Então, por exemplo, numa correção, esse candle tende a segurar nessa linha, a gente sabe que ele não vai segurar aqui em cima, ele vai segurar aqui embaixo, e quando ele chega lá, essa linha base já vai estar aqui embaixo. Mas a gente mudou um pouco essas cores, e também vamos colocá-las em pontilhado, né, como está aqui. Ó. Então a primeira a gente mantém de fato em verde, a segunda a gente pensava em um amarelo, mas o amarelo fica muito ruim no fundo branco, então colocamos laranja, e aqui o efeito é quase o mesmo, né, em termos de visuais, e aqui o vermelho, né, a gente entende que o limite da virada do jogo tem que ser o vermelho. Tá? Então o que acontece? Apenas uma adaptação, o indicador é o mesmo, tá? Vamos colocar o nosso sobre esse agora. Esse é o crocodilo, com linhas cheias, tá? E dá para vocês perceberem aqui as diferenças. Uma das características do crocodilo, né, por que é crocodilo ou jacaré, né, antes disso, antes de chegar nas características, o verde seria a boca ou lábio do jacaré ou do crocodilo, é aquela parte que você vê, né, é um tom esverdeado. O laranja é o dente, aquele dentão amarelado dele, né, ou aqueles dentões amarelados. Então a gente colocou laranja, já expliquei por quê, mas mais nítido aqui, né? E o vermelho é a mandíbula, já está lá dentro, já está te mastigando já, né, onde ele fecha lá a boca, então é a mandíbula dele.
Tá? Por isso que a gente acha que também tem mais a ver essas cores, né? Além de ser as cores de um sinal, né? O sinaleiro, o semáforo, depende de como se fala na sua região. Também são cores que nos permitem saber, olha, aqui ainda está tudo ok, aqui a coisa, o alerta ligou ao máximo, e aqui vermelho, deu problema. Se você estava desse lado, chegou aqui, já era. Tá? Se você está tempo demais, você vai perder dinheiro. Uma outra coisa, vocês percebem como as linhas aqui do jacaré, de Bill Williams, elas oscilam bastante, né? Quando está tendo uma inversão de movimento, elas oscilam bastante. E nós não gostamos dessa oscilação porque, principalmente no day trading, gera muita dúvida, muita instabilidade emocional em quem está operando. Né? Então a gente prefere algo que seja mais alisado, mais homogêneo, mais tranquilo. E isso a gente teve sucesso em fazer, vocês podem perceber aqui. A outra coisa é que as nossas projeções para o futuro não são tão longas. O que nós vemos, na verdade, é que as projeções elas vão muito para frente. E acaba que às vezes o movimento já virou e elas não viraram ainda, ou elas viraram e o movimento não virou ainda. Tá? Então elas acabam dando uma leitura falsa. Essa é a nossa leitura, nossa interpretação. Então nós preferimos restringir essa projeção futura até onde nós notamos que ela realmente é efetiva. Tá? É mais curtinha, mas ela ainda assim ela permite perceber o que está acontecendo, o que pode acontecer no momento futuro. Tá? O que mais? Quando nós voltamos, por exemplo, aqui, olha só, essa oscilação toda aqui é muito ruim para o momento de virada. Tá vendo como oscila? O nosso indicador ele oscila de uma maneira mais tranquila e a gente consegue perceber que de fato a virada está acontecendo. Quando ele passou para um lado, ele dificilmente volta. Dificilmente ele volta. Aqui não, aqui olha só, ele foi lá frente, voltou, veio, ele fica dando essa movimentada toda, tem movimentos que são piores. Aqui eu não sei se a gente vai ter algum, mas é muito ruim. E a outra coisa é que o nosso movimento acontece de uma maneira antecipada. Olha onde esse verde aqui, né, que é o lab, virou, e olha até onde ele foi para depois virar. Olha onde aconteceu o cruzamento aqui com o dente, até que foi mais ou menos a mesma posição. Mas ele virou aqui e já começou a mostrar que a coisa tinha acontecido. Tudo bem que tem um candle enorme aqui. Mas olha aqui, onde não tem um candle enorme. Ele já começou a virar, ó, aqui ainda foi lá em cima e voltou. É onde você estava vendo no futuro, né, a projeção futura, que o movimento ainda iria voltar. Não, ele já tinha ido para baixo. E o nosso estava mostrando o caminho certo. Estava mostrando que o movimento era para baixo. Certo? Então, a gente acredita que o nosso se tornou muito mais assertivo, né, utilizando aí computadores modernos, né, que permitem a gente fazer simulações matemáticas em muito maior quantidade e menos tempo do que o Bill Williams conseguia fazer na década de 80, a gente conseguiu chegar nesse indicador. Outra coisa que a gente fez foi colocar uma linha verdinha pontilhada aqui, que essa representa os respingos da água. Então, quando o jacaré, enquanto a gente está além dos respingos, no movimento de alta nesse sentido aqui, está tudo certo. Quando a gente começou a receber os respingos, significa que o jacaré está na sacola. Ele já está espirrando água na gente. Então, opa, liga o sinal de alerta. Mas ainda não é tão perigoso, só se molhar não tem problema nenhum. Ninguém é feito de açúcar aí, né? Então, olha só, mas na hora que você começa a tocar a boca do crocodilo, o lábio do crocodilo, a coisa começa a ficar arriscada. Tá? Então, essa mnemônica, ela é interessante para você saber o que fazer, né? Você guardar o que fazer quando você está vendo as médias. Vou tirar aqui agora o Alligator do Bill Williams. Né? Ele tem nativo nessa plataforma aqui. Né? Se você entrar no MetaTrader, a Bill Williams, tem todos os indicadores dele aqui. Nós não usamos nenhum hoje em dia. Nós nos inspiramos nesse daqui, que é um indicador sensacional. Então o que acontece? O respingo ele te mostra o limite de segurança. Começou a infringir esse limite, fique esperto, a coisa pode estar ficando feia para o seu lado. Toma cuidado, observa bem. Né? Nem sempre é a hora de sair, porque às vezes ainda tem mais movimento. Olha só, aqui foi para baixo e ainda voltou. É normal que eles venham testar as linhas base, como fazem nas médias móveis.
Mas fica esperto. Agora, chega um momento, olha só, fechou aqui. O respingo já está super próximo da boca do jacaré. Os candles já estão aqui próximos. Já começou a entrar dentro da boca do jacaré. Chegou nos dentes do jacaré. Acabou, meu cara. Se você não saiu até aqui, daqui você não pode passar. Numa posição comprada. Certo? E aí vai ter um imbróglio aqui, que é a virada. Né? E aí você tem que imaginar que o jacaré ele trabalha com a boca para cima, com a boca para baixo. Tá? Aí não é muito realista no sentido de coisa, mas fica no conto de fadas aqui e segue pensando assim, que te ajuda realmente a pensar quando você tem essa analogia. E aí você só vai ter segurança de fato para operar aqui embaixo, ó, na hora que você passou para baixo da linha vermelha, da linha da mandíbula do crocodilo, fora dela. Né? Aqui dentro sempre é perigoso, fora dela. Você já pode começar a pensar em operar vendido, né, para se beneficiar da baixa. Ok? Bom, além dessa linha de respingo, que a gente acha que é um alerta importante para melhorar a leitura, nós colocamos a água do pântano. Né? Essa nuvem verdinha aqui é a água do pântano. Né? Nesse mesmo indicador que vocês podem ter visto aí em análises ou em outros gráficos nossos, nas aberturas semanal e mensal publicadas antes dessa data, ela era azul. Nós colocamos verde porque a água de pântano é verde e vai ter a ver com o próximo acréscimo que nós fizemos. Então, olha só. Mas é a mesma coisa, tá? O verde e o azul é a mesma coisa. O do azul anterior, o verde é o atual. O verde, a água, é o habitat preferido e mais natural do crocodilo. Então você deve evitá-lo. Né? Porque ali você é mais fraco. E o crocodilo é mais forte. Ali você pode se ferrar, ser engolido, ser destroçado. Né? Fora dali, o crocodilo não vai conseguir fazer isso. E aí, quando a gente olha só, olha que movimento bonito que aconteceu aqui, ó. Essa ruptura aqui, até mais ou menos aqui, fora d'água, fora do pântano. Certo? Você estava em terreno seguro. Tá? Sempre que você está aqui no branco, você está em um terreno seguro. Ah, tem umas entradas aqui. Aquelas entradas que você pisa na água, mas você percebe que o crocodilo sai correndo. Tá? Se você seguir com esse raciocínio, olha só o movimento que você consegue fazer. Até que ele entre de fato dentro da água, dentro da boca do crocodilo. Sempre, olha só, sempre o movimento aqui fora, ele é um movimento bonito e seguro. Percebe? A importância. 2.850 pontos, eu estou esquecendo de falar o número de pontos, né? Aqui, 2.400 pontos. Aqui, 2.600 pontos. Né? E lembrando, 2.500 mais ou menos que a gente falou, vezes 0,2, que é o valor por ponto de um mini contrato, que você precisa de R$100 para operar na maioria das corretoras, você teria feito R$500. Se você trabalhasse com uma mão relativamente leve de 10 contratos, mini contratos, você teria feito R$5.000. Sem praticamente correr risco. Olha aqui. Olha isso aqui. 2.400 pontos. Se bem que entrar aqui é perigoso ainda. Né? O certo seria entrar depois de passar a linha vermelha. Mas olha aqui. 1.670 pontos. Dá para entrar aqui com mais experiência, conhecendo bem o indicador, mais tempo de tela, dá sim. Então, esse é um indicador realmente fantástico. Motoqueiro aqui, acho que vocês devem ter escutado, né? Eu escutei. Lamento aí. Então, o que eu estava dizendo, é um indicador fantástico. E aí, a nossa última melhoria nele, né, que foi por isso que a gente mudou essa coisinha aqui para verde, a cor do respingo para verde também, para ter a ver com o pântano, foi isso daqui, colocando mais duas nuvenzinhas. Tá? Essa mais clara é terra, tá? Só que é uma terra inclinada contra a água. Então, se você sai da água para essa terra, você vai ter que subir. Ok? E essa mais verde musgo aqui, um verde musgo claro, né, desbotado, é onde tem aquele lamaçal, né, onde você pisa na água, mas ela está rasinha, mas o teu pé afunda, o teu pé fica preso.
certo? Então aqui é uma região perigosa de se passear. Né? A água é o habitat do crocodilo. É perigosa porque geralmente você vai estar dentro da boca dele. Tá? E a terra, ela é difícil de ultrapassar, porque ela é uma subida, é uma rampa. Né? Mas depois que você ultrapassa, você está no branco, que é um terreno tranquilo. E aqui, se você não pisar no musgo ou pisar pouco, né, com cuidado, continuar aqui no fundo branco, você está tranquilo. Percebe? Então olha só. Se você, na hora que saiu aqui, ó, você teve aqui uma subida, uma rampa, né, chegou no terreno branco, por exemplo aqui, certo? E aí você entrou, né, eu não estou olhando se a entrada é a melhor, tá? Eu só estou aqui exemplificando. Você foi até aqui, por exemplo, você fez 6.800 pontos. Só 6.800 pontos. Tudo bem que essa seria uma operação de mais de um dia, né? Porque os candles aqui estão em 1 hora. Mas olha que maravilha. Para fazer swing trade dá para fazer perfeitamente. 6.800 pontos. Sem risco. Você está sabendo aqui que está tudo certo para você. Ok? Depois você entrou no terreno ali que afunda o pé, ou aquele terreno mais lamacento. Aqui está mais perigoso, é onde o movimento começou a amarrar, começou a ficar preso. Ainda dá para ganhar alguma coisa aqui? Sim, normalmente dá, mas ele já ficou enroscado. Se você tivesse saído aqui seria melhor. Mas se você ainda estiver aqui, ainda não é perigoso. Mas na hora que entrou aqui, ó, o respingo chegou no lábio do crocodilo, você já está dentro da boca do crocodilo, aqui tem que sair de qualquer jeito. Porque o movimento está virando. Olha como você percebe que o movimento está virando antes dele virar. Isso é muito importante. Percebe? Aí você tem aquela transição dentro da boca do crocodilo. Melhor ficar de fora, a não ser que você seja muito bom no que você está fazendo. Aí você vai ter, olha só, vai encontrar aquela terra aqui, aquele barranco, para você passar. Passou dele, saiu fora da mandíbula. Opa, estou pensando em operar de novo, estou no terreno seguro. Entrei aqui vendido, tá? Porque dá para operar vendido também. Ah, dei umas pisadas aqui na... Né, você vê que não tem mais terra aqui, a terra ficou para o outro lado. Essa rampa de terra sempre está do lado oposto. Certo? Exceto quando ela está acabando aqui, ela ainda está do teu lado. Mas você passou ela só. Pisou aqui um pouco na lama, aqui pisou na lama, até deu um mergulho na água, se arranhou lá nos dentes do crocodilo, mas não chegou a ser mastigado. Né? Continuou, pum, chegou até aqui, que é onde acabou, né, na data de hoje. Quanto que deu ali? 3.800 pontos. 3.800 pontos. Vamos lembrar de novo? 3.800 vezes 0,2 do índice, R$760 se você estivesse operando um contratinho de nada, que você precisa de R$100 para operar. Não é tão simples assim, porque você tem que ter uma folga para o momento que anda contra você o mercado, uma folga para você não ser acionado pelo risco da corretora, mas em linhas gerais, é isso. Perfeito? Então, gente, esse indicador aqui, ele é extremamente poderoso. Extremamente. E olha, você está no branco, apesar de passar um susto aqui, olha só, até aqui, mesmo que você não pegue na volta aqui, né, perca esse movimento de volta, não saia antes, porque se você tivesse com stop, por exemplo, aqui, ó, você sairia por aqui, 2.770 pontos. Chegou aqui, vamos supor que você entrou ainda no fim desse candle aqui, até aqui, 1.500 pontos. Acesse daqui, esse movimento aqui foi maravilhoso, né? Dá milhares de pontos. Milhares, talvez esteja exagerando, mas enfim. Aqui, ó, pegou na ruptura aqui, foi até aqui, 1.400 pontos. Pegou aqui na ruptura, veio até aqui, não foi muito tão bom o seu movimento, 650 pontos. Percebe? Então, este indicador, ele é extremamente poderoso e substitui as médias móveis. São médias de volatilidade.
e a volatilidade que comanda os melhores movimentos do mercado. Mercado mais volátil, o mercado se movimenta mais. Tá? Se for uma volatilidade individual, né, nos candles, ele pode te colocar para fora porque ele vai derrubar o teu stop, né, vai te dar uma violinada, como o pessoal fala. Mas se for uma volatilidade sustentável, né, o mercado está agitado e ele está se movimentando, né, se você souber surfar essa volatilidade, é ótimo. E esse indicador justamente te permite surfar, né, apesar de não ser uma boa surfar num pântano com crocodilo, né, mas acho que vocês entenderam, né, o crocodilo também anda na água do mar. Então, quem sabe, né, você acha uma outra analogia aí. Mas essa analogia que a gente faz é para que você consiga guardar, fixar, né, e raciocinar, né, de uma maneira simbólica. Né, o nosso inconsciente ele guarda muito bem símbolos. Né, e a gente gosta de colocar esses símbolos, essa conto de fadas aqui, né, essa brincadeira de criar uma analogia do que está acontecendo de fato. Né, porque tem uma explicação verdadeira para tudo isso, com linguagem financeira, mas a maioria das pessoas que estão começando não conseguem ainda entender isso. Então a gente prefere uma linguagem mais simbólica, assim, porque permite que as pessoas entendam o que está acontecendo de uma maneira divertida. Né? Espero que você se divirta com isso também. Tá? Então é uma base desse nosso indicador, inspirado em Bill Williams, sempre eu insisto em dizer, porque ele realmente foi quem criou o Alligator, e era um indicador fantástico, né? E eu acho que esse daqui está bem melhor. Tá? Então, venham para a American Trading Academy porque vocês vão ter a oportunidade de utilizar esse indicador que não existe no mercado, só existe aqui. Nós disponibilizamos para os nossos alunos para que eles possam utilizar aquilo que a gente ensina, né? Porque a gente desenvolve como cientista de dados, a gente gosta de fazer isso e a gente divide isso com os nossos alunos. Ok? Na próxima parte da metodologia, a gente vai falar sobre as bandas, são os limites de variação dos preços. E depois a gente vai entrar nos indicadores derivados deste crocodilo, que são muito, muito importantes. Um deles substitui o famoso MACD, caso você já conheça. Você vai ver o MACD é um dos indicadores mais poderosos que tem no mercado, mas ele é baseado em médias móveis, aí a gente fez um baseado nestas linhas base, né, com alguns aprimoramentos. Eu aprendi MACD diretamente com o seu criador, Gerard Appel, né, que tem muita coisa errada, infelizmente, sendo falado sobre ele aqui. E tem uma outra vertente também, de uma outra escola, baseada em Alexander Elder, que é um cara muito bom, né, mas eu não concordo muito com o jeito que ele utiliza o MACD. Eu prefiro mais o jeito do seu criador, Gerard Appel. Nas bandas, nós temos as bandas de Bollinger, né, criadas por John Bollinger. E o nome certo é esse mesmo, Bollinger, e não Bollinger, como se falar aqui, mas ela tem uns problemas estatísticos que eu mexi na formulação dela, e eu acho que a nossa forma de colocar ela funciona melhor. Tá? E além disso, as próprias bandas de volatilidade. É um monte de nome aqui para você, se você não conhece ainda. Nas próximas partes dessa metodologia, vocês vão entender. Tá? Então fique conosco, volta a assistir as nossas aberturas e esses vídeos da metodologia para que vocês consigam entender o que nós na American Trading Academy oferecemos aos nossos alunos. E, se gostar, espero que goste, venha fazer os cursos conosco, você vai realmente aprender a dominar o mercado. Ok? Até a próxima, um abraço. Até mais.